Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de abril de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A terrível derrota da Rússia. Na realidade, a Rússia está há muito tempo, mesmo quando ela estava pegando ano passado algumas vilas, taticamente não tinha um valor, muitas vezes um valor operacional, né? O nível operacional é menor do que o nível tático. A sequência é mais ou menos assim, nível mais alto, estratégico. Segundo nível, tático, que é importante, e operacional tem uma certa importância, mas não tanto. Vilas assim que não tinha nenhum morador, mas que tinham 50 habitantes antes da guerra, 100 habitantes, então são localidades, são pequenas aglomerações na realidade, que nem tinha defesa, uma defesa muito fraca, e a Ucrânia não valia a pena fazer a defesa. Mas eles estão tendo uma derrota terrível, né? E eu acho que, como está indo a guerra, mesmo quando eles tinham esses avanços, a derrota era muito terrível também. Porque eles sempre perdiam muita gente para conquistar muito pouco, sem nenhum valor estratégico, sem nenhum valor tático, né? E o presidente Volodymyr Zelensky, ele confirma que a nova ofensiva russa resultou em perdas catastróficas e fracassos nos cronogramas do Kremlin. E isso está deixando o ditador da Rússia muito brabo, né? Está deixando ele com raiva. Tanto que ontem o ventríloco, né? O aprendiz, ele já foi presidente e esse primeiro-ministro jogava junto com Putin. Um era primeiro-ministro, outro era presidente. Outro era presidente e virava, o outro virava primeiro-ministro. São os dois mafiosos da mesma máfia. E ele ontem xingou o Zelensky, né? Xingou mesmo, xingado em rede nacional russa, uma coisa que mesmo em guerra, como ele faz, não dá para reproduzir aqui, mas não se faz isso, né? Então, e é uma coisa clara, né? Porque enquanto os russos recuam em Sumi, né, e Kharkiv, as forças ucranianas retomam territórios vitais e avançam com precisão matemática. Então está deixando, na realidade, o Medvedev ontem transmitiu um ódio dele, pessoal, é claro, contra a Ucrânia, contra Zelensky e também em nome do ditador. A gente vê, ele não falou em nome do ditador, mas a gente vê que eles estão espumando lá no Kremlin. E eu quero convidar vocês, então, a assistirem comigo, né, esse vídeo que eu vou apresentar para vocês. E para pedir para você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. E como o Kremlin é a maior fábrica de fake news do mundo, né, de mentiras, por causa disso que eles estavam espumando de raiva. Então venha assistir a verdade conosco todos os dias. Inscreva-se, peço a todos que deixem o like e também compartilhem com as suas redes sociais, seus parentes, seus amigos, e façam seus comentários, que serão sempre bem-vindos, né? Bom, o presidente ucraniano, então, como eu estava dizendo, Volodymyr Zelensky, ele afirmou categoricamente que a Rússia está sofrendo perdas pesadíssimas em pessoal e equipamentos. Bom, eu tenho dito para vocês isso, e isso confirma o Instituto para Estudos da Guerra, as próprias diversas vezes, às vezes, não é sempre, quando eu tenho acesso, por exemplo, a inteligência britânica, ela passa algumas informações, eles confirmam esses números altos também, ou seja, a Rússia está complicado. E eles vão fazendo tentativas desesperadas para intensificar a ofensiva na linha de frente. Os ataques resultam apenas em baixas recordes para eles, né? E o Zelensky observou que as forças russas fracassaram totalmente em cumprir seus próprios cronogramas em 3 regiões consideradas chaves para o Kremlin. E com base em relatórios do comandante em chefe do exército ucraniano, o general Alexander Syrskyi, fica claro que as tropas russas não conseguem nenhum progresso significativo no terreno. E não tem conseguido há muitos meses, né? Há um ano, praticamente. Ano passado eu também relatava que essa desgraça, porque a prioridade deles é Pokrovsk, daí a Zaporizhia, lá o Oliápole que eles tentaram, e lá no norte, Sumy e Kharkiv, aquela região ali. São as 3 principais prioridades deles. Tanto que em Luhansk eles não conquistaram nada, e ontem fizeram a mentira, que eu falei no primeiro vídeo, eles estão mortos, né? Estão atacando, em 4 meses atacaram aí, mas perderam quase todos os soldados. E o crescente número de baixas dos russos, ela demonstra a incapacidade técnica, né? A incapacidade de comando, né? A incapacidade operacional, né, de comandar a tropa, de fazer novas táticas do exército russo diante da defesa preparada da Ucrânia.
Mesmo aumentando a frequência das operações de ataque em algumas áreas, a Rússia falhou em impactar as capacidades defensivas ou operacionais da Ucrânia, ainda bem, né? É bom para a Ucrânia. O cenário no campo de batalha é de extrema tensão, mas a pressão russa traduz-se apenas em pilhas de equipamentos destruídos e pilhas de soldados russos eliminados. Moscou não atingiu nenhum de seus objetivos estratégicos nas áreas fronteiriças de Sumi e Kharkiv, sendo obrigada a recuar em seus planos. Na região de Donetsk, a resistência ucraniana impôs uma barreira intransponível que forçou o comando russo a adiar suas intenções ofensivas. Enquanto isso, na frente sul, as forças ucranianas continuam a cumprir suas missões, com uma eficácia que assombra os analistas internacionais. Nem os analistas internacionais estavam esperando uma ofensiva, mesmo que localizada, da Ucrânia, né, naquela região. O presidente Zelensky expressou profundo apreço pelos soldados e oficiais envolvidos nos contra-ataques que estão desestabilizando os russos naqueles pontos. Estratégias de ataque de longo alcance estão sendo discutidas e implementadas para destruir a logística russa muito antes que ela chegue à linha de frente na região. As Forças Armadas da Ucrânia avançam, agora em uma ofensiva coordenada e vitoriosa, na direção estratégica de Alexandriivka. Em um período de tempo relativamente curto, as tropas ucranianas recuperaram mais de 475 quilômetros quadrados de território da Ucrânia. O avanço ucraniano corre de forma simultânea e imparável em direção aos setores de Oleksandrivka e também de Uliápole. Uliápole está na mão da Ucrânia. Quando eu falo na direção de Uliápole, é na região. Eles estão empurrando os russos mais na direção da Rússia, né, para voltar para casa, né. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que quase toda a região de Dnipropetrovsk já foi retomada, está sob controle total das forças ucranianas. As forças aerotransportadas ucranianas, paraquedistas, né, declararam a libertação de 9 vilas e cruciais durante as operações ofensivas na região de Oleksandrivka. Outras 3 áreas importantes foram completamente limpas das tropas russas, garantindo a segurança da população civil local. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, eles dizem que esses contra-ataques ucranianos do sul destruíram os planos russos para 2026. O Instituto para o Estudo da Guerra diz o avanço, a contra-ofensiva de primavera acabou. Então, na minha opinião, eles dizem isso, eu concluo, nem começou, porque eles tiraram tropas que estavam aguardando, né, a superioridade para fazer a operação ofensiva, tropas que não estavam atuando há 6 meses, que estavam esperando por essa ofensiva. A superioridade tática da Ucrânia está prejudicando permanentemente a capacidade da Rússia de sustentar uma ofensiva de longo prazo no verão. Recentemente, a Rússia tentou focar seus esforços no leste de Donetsk, mas esbarrou na superioridade tecnológica e moral dos defensores ucranianos. O Kremlin tem mobilizado pequenos grupos de infantaria descartáveis, tratando seus próprios soldados como bucha de canhão sem valor. Essa tática russa visa apenas pressionar a rotação de tropas ucranianas, mas a coesão defensiva da Ucrânia permanece inabalável e profissional. A Ucrânia prova a cada dia que a inteligência militar e também a coragem têm superado a força bruta. O exército russo é muito desorganizado, eu diria, né, na minha opinião, é a força bruta e a força desorganizada do exército russo, né? E estão recuperando cada quilômetro. Para a Ucrânia uma vitória de liberdade contra justamente essa tirania desses russos criminosos. E os sucessos atingidos em Oleksandrivka e Dnipropetrovsk são marcos da superioridade ucraniana nessa guerra, que é cruel, né? É uma guerra cruel, mas ela é imposta pela Rússia. E a crueldade é feita pela Rússia, mas a Ucrânia tem que responder na mesma moeda, não vai recebê-los com flores. A determinação de Zelensky e do comando militar ucraniano garante que o cronograma da vitória seja ditado pela Ucrânia, pelas forças ucranianas. E, concluindo, os fatos são incontestáveis. A Rússia sangra recursos e homens, enquanto a Ucrânia retoma seu território com inteligência e bravura. Os cronogramas de Moscou fracassaram,
o avanço coordenado das tropas ucranianas mostram que a iniciativa da guerra mudou de mãos e eles fazem com mais competência e mais qualidade. E a superioridade ucraniana é a única realidade que está acontecendo no teatro de operações. Obrigado a vocês, conto com vocês, se inscrevam, você que não é inscrito, conto com você, é importante a tua inscrição. E peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.